Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Para nós iniciarmos as atividades da noite, vamos orar. Então, nós elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, pedindo ao Divino Amigo que estenda o seu olhar sobre cada um de nós. Que possamos, nesta noite fria, porém feliz, receber do plano espiritual superior fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio e de bom ânimo. Que a menção à figura do Divino Amigo Jesus possa trazer aos nossos corações velhas recordações daquele que é até hoje o amor não amado. E que, sentindo a dúlcida presença do Mestre junto de nós, possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Aquela manhã estava radiante em Cafarnaum. O sol estava belíssimo. E Jesus havia feito a sua primeira preleção no dia anterior. E então, naquela manhã, ele saiu, pois iria começar o trabalho de conversação direta com aqueles que seriam os seus discípulos, os seus companheiros de trabalho. E então ele avista Tiago e João, 2 pescadores, filhos de Zebedeu. E ele olha para eles e diz: Tiago e João, vocês querem a partir de agora serem pescadores de alma? Vocês querem a partir de agora começar a trabalhar comigo em prol da implantação do reino de Deus no mundo? Vocês gostariam de cooperar com a obra de Deus na terra? E eles olham para o Cristo e ficam surpresos e dizem: Mestre, nós ouvimos a sua preleção ontem e nós ficamos emocionados. Porém, será, Mestre, que nós somos capazes de ajudar o Senhor? A pergunta que Tiago e João lançam a Jesus é a mesma pergunta que nós lançamos quando somos convidados ao trabalho no bem, ao trabalho com Jesus. Será que nós somos capazes de ajudar Jesus? Essa pergunta ecoa no nosso mundo íntimo até hoje. Mas o Cristo deu a resposta a Tiago e João. E é uma resposta que cabe aos nossos corações hoje, quando estamos sendo convidados a trabalhar por um mundo melhor na seara do Cristo. Diz Jesus aos 2: a capacidade é um dos bons frutos que a semente da boa vontade produz. Disseminaremos a verdade, e esta precisa apenas de um punhado de homens dedicados que a ensinem a quanto puderem, a quantos puderem. Boa vontade e dedicação. Essas foram as orientações que o Cristo entregou a Tiago e João naquele momento. E esta é a orientação que ele entrega aos nossos corações hoje. Que tenhamos boa vontade e dedicação para trabalhar em nome de Jesus aqui na terra e permitir que a terra possa ser agraciada com um futuro mais ditoso, com a implantação do seu evangelho, com a implantação do reino de Deus aqui.
E então o Cristo começa a conversar com todos aqueles que realmente comporiam o seu ministério direto, todos os seus companheiros. E eles começam a conversar diariamente, fazer pequenas reuniões diárias, para que os discípulos pudessem compreender do que se tratava esse reino de Deus. Qual era a ideia do Evangelho de Jesus? E então, diariamente, ele foi conversando com os 12 eleitos, os 12 apóstolos diretos do seu messianato de amor. Porém, ele percebia que eles tinham muitas dúvidas, eles tinham muitos temores, muitos medos. E então, numa oportunidade feliz, Jesus permitiu que eles expressassem aquilo que ia em seus corações, diante daquele trabalho que precisaria ser realizado. E então Levi, que era um coletor de impostos, ele disse para Jesus: Senhor, eu tenho muito medo, porque o meu coração está endurecido em virtude do trabalho que eu tenho realizado até agora. Neste momento, ele ainda trabalhava meio turno como coletor de impostos. E ele dizia a Jesus: eu penso que eu não desenvolvi a compaixão necessária para atender às dores do mundo. Porque esse trabalho que eu exerço, ele me brutalizou o coração. E o Cristo, então, generoso, compassivo e bom, diz para Levi: põe o seu coração à prova, Levi. Busque as ovelhas perdidas da casa de nosso pai. Procure os aflitos que voluntariamente se afastaram de Deus. Reúna quantas almas angustiadas puder e diga a elas de minha parte que é chegado o reino de Deus. Não há coração de pedra que resista às lágrimas de gratidão de um desvalido. Quantos de nós talvez também estejamos sentindo isto que Levi sentiu? Que estamos um pouco endurecidos, talvez um pouco brutalizados ou embrutecidos, e não temos talvez a compaixão, a empatia diante da dor do outro. E o Cristo faz o convite: põe o teu coração à prova. Busque uma dor que seja maior que a tua e permita que a dor do outro dulcifique o teu coração. Haja por amor ao bem. Realize o bem e permita que este bem dulcifique a tua vida. E então André disse para ele: Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo porque as pessoas são estranhas, muitas vezes são indóceis, difíceis. Eu não sei como agir com as pessoas e muitas realmente me dão medo. E eu também tenho receio de não ter o conhecimento necessário aos embates que eu vou ter que realizar. Será que eu vou ter o conhecimento que seja apropriado para aquilo que vão me exigir na tarefa? E o Cristo então lhe diz: André, em seu coração há um trono e 2 sentimentos rivais lutando para sentar-se nele: o medo e a coragem. Eleja um dos 2. Você pode, é só querer. Quantas vezes nós não iniciamos um trabalho porque nós temos medo? Normal. O medo, até certo ponto, é natural. Mas quando a gente fala de trabalhar para Jesus, a gente precisa ter a fortaleza e a coragem para os embates que naturalmente vão acontecer. Mas o trabalho é para Jesus. Ele merece essa nossa reflexão e essa escolha pela coragem em executar essa tarefa de amor aqui na Terra, enquanto ainda caminhamos por aqui. O conhecimento, por sua vez, continua Jesus, nasce na pergunta, ilumina-se na resposta e cresce no campo de batalha.
Nenhuma lição de vida tem a força do encontro com aqueles que estão mortos na sombra do crime ou das desilusões. Limpe as feridas de um leproso, esclareça um espírito em trevas, dê de graça o que de graça lhe é concedido. O conhecimento ele vai se alicerçar à medida que nós vamos para o campo de ação, para o campo de batalha. A teoria em si ela pode ser muito bela de ser ouvida, mas quando nós conseguimos exemplificar aquilo que teorizamos, a gente começa a galgar um campo muito maior e muito mais ditoso. E esse era o convite que o Cristo fazia aos seus discípulos e faz hoje para nós, que a gente ganhe os campos de batalha na ação do bem. Que o Cristo possa contar com as nossas mãos aqui no mundo para a gente auxiliá-lo na execução da obra do reino de Deus. E então Tiago lhe diz, Tiago era muito jovem, ele diz, Senhor, e o que vai ser de mim? Eu sou muito jovem. E é bom a gente lembrar que naquela época, quem era muito ouvido eram os anciãos, as pessoas de mais idade. E essa era uma preocupação que o Tiago tinha, que ele era muito jovem. E olhe para as minhas roupas, eu sou um simples pescador. As pessoas vão me ouvir? Não vão. Vão achar que eu sou mais desvalido que elas. E então o Cristo lhe diz, será que o exibir vestimentas ricas conta mais do que os tesouros que o reino dos céus reserva para os simples? O supérfluo no alforje, na túnica ou na alpargata desfigura o operário do próprio sustento. Juventude, amor e simplicidade são coisas suas, Tiago. Use-as. Quantas vezes a gente acha que as nossas fragilidades são pontos fracos? Na verdade, às vezes é uma falta de visão nossa. Às vezes podem ser pontos muito positivos se utilizados na boa obra. Nós precisamos adquirir o olhar de ver, o olhar do Cristo, de perceber as potencialidades que às vezes a gente não se dá conta que tem e usá-las na construção de um mundo melhor. E então Bartolomeu diz, mestre, a inexperiência me tira o sono. Como eu vou chegar pela primeira vez a um necessitado de Deus? E o Cristo lhe diz, o necessitado costuma buscar ajuda, mas que não espere por isso o que se propõe a ajudar. A saudação amorosa deve sempre preceder sua entrada. Se tal casa merece sua dedicação, desça sobre ela sua paz. Caso ninguém deseje ouvir suas instruções, saia dali, sacudindo o pó das sandálias e com ele o rancor do coração. Não se deixe contaminar pela iniquidade alheia, Bartolomeu. Dá o teu melhor e segue. Isso a gente precisa aprender a fazer, porque às vezes as portas que nós vamos entrar são corações, e alguns corações não vão querer nos acolher, não vão querer nos ouvir. E a gente precisa seguir essa instrução do Cristo. Bater o pó das sandálias, mas também a mágoa, o rancor que vai ficar no nosso coração. E permitir que as pessoas nos aceitem quando puderem nos aceitar. E permitir que o nosso coração esteja aberto a elas sempre. Mas permitir que elas façam as escolhas que são delas, são individuais. E então o Cristo reuniu todos os discípulos juntos e disse o seguinte, meus apóstolos, mensageiros da boa nova, cada novo dia será um novo adeus às ilusões do mundo. Considerem que eu também vim à terra para dar o testemunho, portanto não serão 12, seremos 13 a enfrentar a escuridão do mundo. Diferença nenhuma existe entre discípulo e mestre.
E quando não mais estiver fisicamente entre vós, em pensamento estarei com todos. Façam da coragem seu estandarte, da fé sua estrela guia. Nada temam, eu seguirei sempre com vocês. Essa fala é para nós. Eu seguirei sempre com vocês. É Jesus dizendo para nós hoje. Ele está conosco. Jesus segue junto de nós, Ele nunca nos abandonou. Nunca fomos um. No trabalho do bem sempre fomos dois. Eu e Jesus. E isso é com cada uma de suas criaturas. A gente nunca está só, porque o Cristo vela por cada um de nós na individualidade e no coletivo. E é Ele quem nos diz isso. E é Ele quem nos traz essa prova de amor, dizendo que quando não mais fisicamente estivesse aqui, em pensamento Ele permaneceria. Ele é o governador da terra. E Ele segue zelando por nós que ainda somos as suas ovelhas perdidas. E então nós buscamos em Emmanuel, que foi o que deu origem à reflexão dessa noite, um texto que é belíssimo, que encontra-se no Vinha de Luz, onde nós retiramos apenas um trecho, que ele diz o seguinte: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, o trabalhador divino, que limpará a eira do mundo. Jesus segue e pede que a gente faça o mesmo, com o estandarte na mão da coragem, da fé, da boa vontade, da dedicação, para que quando nós formos convidados à tarefa do bem, que pode se realizar em qualquer escaninho, em qualquer departamento da nossa vida, no campo familiar, na seara espírita, no campo do trabalho, na sociedade, quando Ele nos convocar ao trabalho, Ele pede que a gente tenha a boa vontade de dizer: Senhor, estou aqui. E que as nossas mãos possam ser instrumentos do Cristo aqui na terra. Essa é a nossa proposta. É para isso que a gente veio para cá. Para a gente ser colaboradores, cooperadores de Jesus. E enquanto a gente vai cooperando com o Cristo, a gente vai burilando as nossas mazelas, retirando esses fardos pesados que ainda carregamos dentro de nós, consequentemente, sendo criaturas melhores. Meimei tem um texto muito interessante, onde ela narra que certa feita, uma alma muito atribulada foi conversar com uma entidade angélica. E essa alma disse para essa entidade: ser angelical, eu já aceitei Jesus, conheço os seus preceitos, compreendo o seu evangelho de amor, entendo que Jesus é a luz do mundo, o sol das vidas. Mas, entidade, por que eu não posso comungar com Jesus ainda? Eu conheço Jesus, eu aceito Jesus, mas por que eu não comungo com Jesus ainda? E o ser angelical, trazendo aquela alma atribulada para junto do peito, lhe disse: é verdade, você já aceita Jesus, porém ainda não se dispôs a servi-lo. Sabes que Ele é a luz do mundo, mas você mesma permanece nas sombras.
Já compreendeste que Ele é o amor infinito, mas o caminho que você segue no concurso das horas é o da agressividade e do ódio. Já aceitaste-o como príncipe da paz, mas não vacilas em favorecer a discórdia. E a alma, então, coloca as mãos nos olhos e chora copiosamente. E diz, e agora? O que fazer para comungar com Jesus? E então o ser angelical lhe diz, volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças. Jesus é teu mestre, a terra é a tua escola, o corpo de carne a tua ferramenta e a luta a tua sublime oportunidade de aprender. Se já lhe recolheste a lição, sê um traço dele a cada dia. Ama sempre, ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança. Estende os braços ao próximo sem esmorecer, ainda que o fel das circunstâncias adversas te envenene a taça de solidariedade e carinho. Sê um raio de luz nas trevas, e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio, assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Não pretendas improvisar a santidade e nem esperes partilhar-lhe de imediato a glória sublime. Ouve, basta que sejas um traço do Senhor onde estiveres. E então a alma retornou ao campo da matéria, ao palco das reencarnações. Viveu, lutou, sofreu, chorou, silenciou. Em cada vivência que ela tinha, ela se recordava de ser um traço de Jesus na terra. E todas as suas ações foram sendo pautadas na esperança de conseguir ser um traço do Cristo aqui. E o tempo correu célere. A alma retornou às plagas espirituais. E quando ela chegou naquelas regiões luminosas, quando ela se percebeu, da sua mente projetava a figura de Jesus. E ela então compreendeu que o Cristo já fazia parte da sua estrutura íntima. E ela entendeu aquilo que Paulo afirmava quando ainda caminhava aqui na terra. Já não sou eu quem vive, é o próprio Cristo quem vive em mim. E quando ela se viu projetando mentalmente a imagem de Jesus, ela compreendeu que tudo aquilo que ela viveu, mas bem viveu na terra, e tudo aquilo que ela produziu, trazendo o traço do Cristo para as suas ações, reverberava hoje no plano espiritual, na figura divina do amigo incomparável de todas as horas. Essa é a proposta do Cristo para nós. Que a gente possa ser um traço de Jesus naquilo que a gente for realizar. Na casa espírita, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, tendo a galhardia daqueles discípulos primeiros, que também tinham medos, que também tinham dúvidas, que também não sabiam muitas vezes como agir, mas que compreenderam na mensagem de Jesus que o caminho era trabalhar no bem. Esse é o convite que o Cristo faz para nós.
Esse é o convite que todos nós temos a condição de realizar. E para a gente encerrar, eu trouxe uma poesia de Tagore, que eu acho muito bela. Peguei uma pequena parte dela, onde ele fala, ao meu Senhor. E ainda que eu ouvisse todas as melodias do mundo, nenhuma seria mais bela que a voz do meu Senhor chamando em meu coração. E ainda que eu cantasse a mais bela canção, a ela faltaria melodia e compasso, diante do melodioso chamado do meu Senhor. E ainda que eu tivesse o mais doce dos risos, nada seria diante do meigo fulgir do sorriso do meu Senhor. E ainda que eu nada possuísse, nem um lar ou um jardim, nem mesmo uma única rosa, ainda assim minha sorte seria ditosa, pois tenho o meu Senhor. Transmuta-me em cântaro, e cântaro eu sou para recolher a chuva e saciar a sede. Transforma-me em planta, e planta eu sou, fazendo nascer em mim a rosa perfeita do amor e da paz. Verso, Senhor, eu te faço, músicas para ti eu canto, lágrimas eu choro em riso que esconde um pranto de dor. Ah, meu Senhor, perdoa o teu cantor pelos versos tão pobres e palavras tão mesquinhas, de rimas tão pequenas que uso para cantar-te todo o meu amor. Que nesse sentimento elevado de amor, possamos novamente elevar o pensamento a Jesus, que é o divino pomicultor das nossas vidas, e pedir a Ele que Ele possa trabalhar no nosso mundo íntimo, renovando as nossas disposições para o trabalho no bem. Que Ele possa trabalhar no nosso campo mental, retirando dali todas as inquietudes, todos os dissabores que nos afetam e que nos trazem o desconforto, que não nos permitem a realização de uma vida plena. Que possa esse divino amigo estabelecer conosco nesta noite o contato de amigo direto e que nós possamos recolher no íntimo do nosso coração a paz que Ele pode dar a cada um de nós. E que dentro dessa paz possamos recolher o bom ânimo para que tenhamos a condição de, renovando as nossas esperanças, renovarmos também os nossos anseios e desejos de produções melhores no campo do bem. Que Jesus, o divino amigo, possa, a partir de hoje, estar mais presente nas nossas realizações cotidianas e que nós tenhamos a coragem, a galhardia, a boa vontade de mantê-lo perto de nós através do amor a que dedicamos na realização da implantação da obra do Reino de Deus aqui na Terra. Por tudo que temos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor possa nos envolver hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que possamos nos rever na próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir. Muita paz.